capítulo 2, dos 10 aos 20. A essa altura dos acontecimentos eu já estava completamente apaixonada pelo balé e só pensava nisso. Então eu ia para a escola e passava o resto do dia todo fazendo aula. Comecei a fazer aula de balé, de jazz, de contemporâneo, comecei a me envolver em várias coreografias e fazer apresentações de finais de ano e tal. Aqui foi minha primeira apresentação de balé clássico. E essa foto também tem uma história curiosa. Olha, se vocês repararem, aqui na foto, ó, eu sou essa aqui, ó. Repara que eu tô olhando para a foto. Alunos, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu vou explicar. Nesse espetáculo aqui, foi meu primeiro espetáculo de balé, onde eu estava dançando na ponta do pé. O balé chama Les Sylphides. E o que acontece? Para todo mundo poder participar, a professora colocou o elenco um dia fazendo solo e um dia fazendo corpo de baile. Isso quer dizer que um dia eu era solista do balé e no outro eu era corpo de baile. E naquela idade, claro que eu não tinha entendimento da importância que era estar no corpo de baile. Bom, meu pai foi no dia errado. Ele foi me assistir no dia que eu estava no corpo de baile. Eu fiquei muito brava com ele. Então todas as fotos desse espetáculo eu tô olhando pra ele. Porque o corpo de baile, pra quem não sabe, a gente fica um tempão, fica assim. Conta 2 oitos, aí muda, levanta um braço. É lindo, né? Só que eu queria que meu pai me visse no solo. Então minha represália nesse dia foi que toda foto que ele fazia, eu fazia um movimento e eu olhava pra ele. Então por isso que essa foto é assim. Continuei fazendo bastante aula de dança, cada vez mais fui me dedicando e acabei tendo que parar o piano porque não dava para me dedicar profissionalmente às duas artes ao mesmo tempo. Quando eu fiz 16 anos, eu resolvi que eu queria começar a dar aula de balé. Eu vi um curso que teria na Companhia de Dança Cisne Negro, que seria um curso de férias, então quer dizer que eu começaria o meu ano já com um certificado para poder dar aula. E assim fui. Aqui eu achei umas fotos, gente, quando eu estava começando a dar aula. Essa aqui é a Ana Carolina, foi uma das minhas primeiras alunas de balé. A mãe dela, Evelyn, é minha amiga até hoje. A Aninha foi uma das minhas primeiras alunas, né? Uma das que me ensinou a ser professora. E a mãe dela era minha amiga, a gente dava aula na mesma escola, em salas diferentes. E um dia dos professores, a Aninha veio para mim com uma caixinha com 5 espaços, né? Para bombom, só que só com um bombom dentro, né? E ela veio, tia, dia dos professores, então parabéns, eu queria te dar esse presente. Ah, obrigada, né? Aí eu abri a caixinha, né? E falei, ué, mas 1, 2, 3, 4 espaços vazios, só um bombom. Eu olhei pra cara dela, falei, danada, ela comeu, né? Aí eu falei, obrigada, Aninha, adorei. Você quer uma? Ela, quero sim, obrigada. Ele pegou o último bombom. Então, nos meus primeiros dias dos professores, o meu presente foi uma caixa de bombom vazia. Mas continuando. Ainda nessa época, já aos 16 anos, comecei a trabalhar profissionalmente também com dança. Essa escola que eu dançava tinha uma companhia profissional e a gente começou a participar de muitos festivais. Então, nessa época, eu fui para o Festival de Dança de Joinville, fui para o festival por todo o Brasil. Nossa, a gente viajou o Brasil todo se apresentando e foi um momento muito importante porque eu tive a possibilidade de conhecer palcos diferentes. Isso é uma coisa que deixa a gente muito esperto. Você aprende uma coreografia numa sala e de repente chega num teatro que o palco é muito pequenininho. Ou então num outro, de repente a gente ia para o Sérgio Cardoso, um palco imenso. E a gente tinha que se adequar. Isso é muito legal porque te deixa com uma coordenação espacial bacana, você fica de olho a se adequar onde você tem que estar. E outra coisa que eu acho muito boa também de ter participado desses festivais é que você tem que se adequar às coxias. Você de repente tem uma coxia com um camarim maravilhoso, com uma bancada só para você, e num outro teatro você tem um espaço mínimo com uma cadeira onde você vai ter que organizar teu figurino. E é uma coisa que até hoje eu agradeço por ter passado, porque a gente aprende muito nas dificuldades, né? Hoje em dia eu consigo com uma cadeira me virar em qualquer lugar, consigo me maquiar com o carro em movimento. Foi maravilhoso ter vivido isso, ter os meus amigos até hoje, e aqui eu vou mostrar. Tenho muitas fotos, tá? Mas eu selecionei essa aqui que é do 8º Festival de Dança de Joinville. Gente, eu estive no 2º Festival de Dança de Joinville. Foi em 1984. Eu tenho umas fotos dessa também, mas depois eu vou procurar para trazer para cá. Esse aqui é do 6º Festival de Dança de Joinville. Vocês vão achar meu grupo, mas não vão me achar, tá bom, gente? E aqui também, lembra que eu falei que a gente tinha que se adequar? Nesses festivais, principalmente no Festival de Dança de Joinville, a gente ensaiava em qualquer espaço. Então tinham shoppings que deixavam abertos pra gente ensaiar e aquilo virava uma atração. Restaurante, esse aqui, se não me engano, gente, foi num restaurante. Olha que interessante. A gente está ensaiando dentro de um restaurante, as pessoas assistindo.
E Joinville, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época era muito bacana. A gente acordava, colocava roupa de dança, passava o dia inteiro assim. Porque qualquer lugar a gente estava ensaiando, estava fazendo aula, então eu era apaixonada, sou ainda, então era maravilhoso. Continuando, então, nessa época também foi minha época de ir pra faculdade. Eu dançava o dia todo, mas não tinha faculdade de dança. Nessa época tinha uma faculdade só, se não me engano, em Campinas. E aí eu prestei educação física. Nem todo mundo sabe, mas eu sou professora de educação física. Foi a formação mais próxima que eu achei para poder aprender coisas dentro do que eu dava de aula, que era balé. Foi muito bacana também. Lá joguei até futebol de campo, fui meia direita no meu time. Não tô dizendo que eu joguei bem, joguei muito mal. O primeiro dia foi uma loucura, eu vou contar rapidinho, acho que é muito bom. O primeiro dia foi uma loucura, porque o professor colocou aquela mulherada toda no campo e apitou e saiu todo mundo gritando. Mas depois, aos poucos, a gente foi descobrindo que não é para sair todo mundo gritando em volta da bola, né? Que tem toda uma estratégia que é muito bacana. Nessa época também, foi a primeira vez que eu fiquei em cartaz no teatro. A gente fazia aula de balé na Verônica Balé e tivemos um convite do Luiz Arrieta, que estava montando um espetáculo chamado Mar de Homens. Ele queria 100 bailarinas no palco fazendo um canon, que é um movimento que um faz, depois o outro, depois o outro. E embora tenha sido um balé de execução fácil, né? Não tinha nada de muito virtuoso. Era um trabalho de grupo que tinha um efeito maravilhoso e foi a primeira vez que eu fiquei em cartaz num teatro. Imagina, a primeira vez que eu fiquei em cartaz num teatro foi no Teatro Municipal de São Paulo. Foi muito emocionante porque a gente, assim, você chegar no teatro pela porta de trás, né? Gente, é muito emocionante. Não sei se sou eu que adoro só, mas é muito legal mesmo você poder chegar como funcionária, né? Boa noite, boa tarde, ir pro teu camarim, montar tua bancada, fazer tua maquiagem e aguardar a hora de entrar em cena. Foi a primeira vez que eu tive contato com o primeiro sinal, segundo sinal. E foi muito feliz, muito chique. Nesse mesmo ano também a gente fez uma participação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa campanha política, mas aí foi um número muito rápido. A gente veio, ensaiou um número que era um frevo, veio, dançou e voltou para São Paulo, foi bem rapidinho. Também nessa época eu fiz, ali perto dos 16, acho que um pouquinho antes, na oitava série, não lembro qual a idade que a gente tem. Mas fiz um curso de manequins e maneiras na Joyce, que era uma escola de jazz que tinha lá em São Paulo. Então eu fiz aula de manequim, de passarela e tal. Também foi onde eu tive meu primeiro contato com interpretação, porque nesse curso de passarela tinha um dia que a gente tinha aula de interpretação, que era uma interpretação muito simples, era só para falar, olha o passarinho aqui, era pra gente mostrar, né, como se tivesse um passarinho. E eu muito nervosa, muito ansiosa, não tive uma boa apresentação. Por isso que eu entendo tanto os meus alunos tímidos hoje em dia, eu me identifico, porque eu lembro que assim, era uma coisa muito simples de ser feita, eu estava muito nervosa, porque como bailarina não tinha o hábito de falar, só tinha o hábito de dançar. O bailarino naquela época, ele ficava muito calado, a gente tinha muita disciplina, a disciplina era muito severa. Então, para eu falar, era uma coisa muito difícil mesmo. E não foi legal, falei muito rápido, querendo ficar livre logo. O professor não gostou, falou que não poderia ser atriz, que eu poderia ser narradora de jogo de futebol, porque eu falava muito rápido, mas que bom, sinal que eu falei rápido, mais articulado, ele entendeu o que eu estava falando. Um pouquinho depois eu tive a minha primeira carteira de trabalho, comecei a dar aula num clube chamado Hobby Sports Club de São Paulo, que era muito bacana. A gente trabalhava de segunda a quinta, a tarde toda, e era uma escolinha de esportes. Os pais deixavam as crianças depois da aula nessa escolinha de esportes, e eles tinham que fazer aula de balé ou judô, natação e tinha escolinha de esportes, onde eles iam pra quadra, tinham contato com vários tipos de esportes. Eu achei uma foto aqui da minha sala de balé do Hobby Sports lá na João Lourenço. Não existe mais, gente, hoje em dia é um prédio. Lá na Vila Nova Conceição, tá dando pra me ver aqui no cantinho? Então isso aqui é uma festa de fim de ano, amigo secreto, que aqui no Rio você chama de amigo oculto. E um pouquinho mais pra frente, eu abri um espaço lá em São Paulo. Poucas pessoas sabem disso. Antes de ter o Vamos Fazer Arte, eu tive em São Paulo o Triarte, com duas sócias, a Vera e a Dani. A Vera dava aula de pintura a óleo, a Dani dava aula de fotografia e tinha um estúdio fotográfico, e eu dava aula de balé. E foi nessa época, gente, que eu comecei as minhas primeiras produções. Até então, eu só fazia coreografia, dava aula de dança. Mas nessa época eu comecei a produzir pequenos espetáculos, que eram os espetáculos de final de ano. Lá no Hobby Sports eu tinha muita liberdade criativa, então os meus chefes falavam, o que a gente vai fazer esse final de ano? Aí eu falava, eu quero fazer um espetáculo sobre o Rei Leão. E como é que você quer o cenário? Foi quando eu comecei a praticar um pouco do que eu faço hoje, e na Triarte também. Aqui eu tenho as minhas crianças da Triarte num festival, que eu comecei a levar os meus alunos também para participar de alguns festivais. E aqui são meus alunos, uma apresentação
Aqui eu comecei a aventura de sair com um grupo de alunos, ser responsável por eles, começar a escolher a trilha, ficar ali na cabine técnica, escolhendo como vai ser a luz, né? Então eu quis contar um pouquinho disso para vocês também, porque muito desse comecinho me trouxe ao que eu faço hoje, que é estar ali nos nossos bastidores, vamos fazer arte, escolhendo quais são os espetáculos que a gente vai produzir e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, falei bastante aqui. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até mais.